Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí uma aula de gramática e essa aula de gramática é uma aula de revisão. Aparece uma tela aqui. É uma aula de revisão para a nossa diagnose que irá acontecer depois de amanhã, tá? E nós fizemos uma revisão com exemplos, com a participação de todos vocês durante a nossa aula passada, tá? E na nossa live passada, na verdade, que foi a live que aconteceu na quarta-feira, dia 30. Então, os alunos que participaram, eles puderam aí acompanhar essa revisão, né? Uma revisão ao vivo, com essa interação de todos. E foi trabalhado muito a questão da exemplificação. Quem participou lembra que nós fomos desenvolvendo a conceituação em cima dos exemplos. E aí, hoje, a revisão que eu estarei fazendo aqui com vocês é sobre os pronomes, que é o nosso conteúdo para a diagnose, que vai acontecer depois de amanhã. E o que será o nosso foco hoje? É observar os pronomes, né, as classificações deles, e relembrar aí, né, alguns exemplos, a conceituação em si. Então, vai ser uma revisão mais objetiva, tá? A exemplificação foi aquela que nós fizemos na aula passada e tem até o material que está disponível lá no Google Classroom. Então, quem, né, tiver interesse, pode pegar o material lá, o material que nós desenvolvemos aí durante a aula, né, de revisão, que eu havia dito para vocês que nós iríamos desenvolver um material que fosse com as palavras de vocês e com os exemplos que vocês estavam me passando, tá? Então, aí, meninos, vamos começar aí a nossa revisão, né? Vou colocar o slide para frente. Isso. Então, aí, meninos, o pronome é uma palavra variável que substitui ou acompanha o nome. Essa conceituação, ela é uma conceituação mais objetiva, né? Lógico que existem outros, dentro desse conceito, existem outras características, mas que nesse momento nós iremos focar nessa questão de que ele é variável, uma palavra variável, sempre venho falando com vocês. Ou seja, ela sofre variação em gênero e número, gênero feminino e masculino, e número plural e singular. Então, uma palavra variável. E ela pode substituir ou acompanhar o nome. O nome, um substantivo, né? Nós já estudamos substantivo, que é a classe de palavras que nomeia tudo que tem por aí, né? Tudo que tem no mundo. E aí, os primeiros pronomes que aparecem são os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. E esses pronomes, eles estão divididos aí de acordo com as pessoas verbais, que são a primeira, segunda, terceira, tanto no singular quanto no plural. Então, essa tabelinha aí é só para vocês relembrarem aí quais são esses pronomes. E aí, né, qual que é a ideia principal que eu falei para vocês, né, na verdade que eu sempre falo, para fazer essa distinção aí do pronome do caso reto para o pronome do caso oblíquo. O pronome do caso reto, ele aceita conjugação verbal. Ou seja, ele vai praticar uma ação. Então, ele funciona como um sujeito e ele aceita conjugação verbal. Eu corri. Então, eu corri. Tem a minha ação verbal. Não existe eu falar mim correu. É a diferença do eu para o mim. O mim não aceita verbo, tá? E aí, né, os pronomes do caso oblíquo, eles têm uma função muito importante também, que é de substituir uma palavra que já foi dita. Então, você está escrevendo um texto e aí, não quero repetir essa palavra. Eu vou lá e coloco o meu pronome do caso oblíquo. E aí, ele tem essa função aí, né, de substituição. Né? Ele está substituindo um nome, né, dentro aí da nossa conceituação. Então, isso que vocês têm que ter em mente aí, né?
Pronomes do caso reto aceita conjugação verbal, né? O pronome do caso oblíquo, ele tem como intuito aí, ele tem como intuito substituir. Também acompanha, mas a função dele não está diretamente relacionada à ação verbal. Então, ele não vai fazer esse tipo de conjugação. Então, nós falamos muito sobre a diferença do mim e do eu, porque é um erro muito recorrente nos textos, na fala das pessoas, né, na escrita em si, para que não ocorra, né? Então, para que não ficasse dúvidas. Agora, nós iremos passar para os pronomes de tratamento, tá? Os pronomes de tratamento, para que existe pronome de tratamento? Para fazer a distinção, né, dos níveis hierárquicos, né, das posições que cada pessoa ocupa dentro de uma sociedade. Então, aqui tem alguns, aqui, né, no livro de vocês tem uma outra tabela. Todas essas tabelas que eu estou colocando aqui são diferentes das que não são as que estão no livro de vocês, tá? Mas é a mesma coisa, só os de tratamento que mudam, né? Que são os principais. E aí, por exemplo, eu vou me dirigir, eu vou falar com um juiz, por exemplo, lá no tribunal. Vossa Excelência. Eu não vou chegar lá e falar assim, e aí? E aí? Nunca, né? Não tem como. Fica estranho, fica esquisito e é falta de educação. Então, o Papa, né? Vossa Santidade. Vou utilizar, né? Se eu nem tenho intimidade com ele, eu não vou chegar no Papa e falar assim, e aí, beleza? Não funciona, né? Então, os pronomes de tratamento, eles têm essa função aí. Nós utilizamos muito o você, né? O pessoal acha que você é pronome pessoal do caso reto, mas não é. O pronome, nem tá nessa lista aí, o você. O você é um pronome de tratamento, né? Ele é um pronome que tá aí, né? Principalmente aí dentro da forma aí, da fala, né? Do dia a dia. O senhor e senhora também, né? O senhor e senhora, ele é muito usado, né? Para demonstrar respeito, para demonstrar que você tem aí, você não tem tanta intimidade com a pessoa, mas que você a respeita, né? O senhor e a senhora, né? Hoje pouca gente usa, né? O senhor e senhora, né? Mas é você, mas ainda tem muita gente que utiliza, eu mesmo utilizo, né? E não é só senhor e senhora, as pessoas às vezes pensam que é só pra gente com uma idade, né, já avançada. Não, o senhor e senhora, ele tem como função demonstrar que você tem cuidado com a pessoa, que você tem um respeito com ela. Então, não tá ligado aí à idade, tá? Seguindo aí. Pronomes possessivos. O próprio nome já te induz a entender o que é. Pronome possessivo, ele indica posse, detenção de algo, poder de alguma coisa. E aí, novamente, esses pronomes, eles estão aí separados de acordo com as pessoas verbais. E aí tem até entre parênteses aí, né? Primeira pessoa singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu, você, né? Eu, você aí, ele aparece como pronome... ele aparece aqui como forma de tratamento, né? Porque ele aceita a conjugação, mas de forma, né, informal. Nossa, chegou a ficar redundante, forma informal. Mas né, o que eu quero que vocês observem aí? Que cada pronome, cada linha dessa aí, né, que corresponde a uma classificação de pronomes possessivos, ela está ligada a uma pessoa verbal, tá? E aí há um pronome também do caso reto. Então, quando eu falo aí vosso, é um pronome possessivo que está na segunda pessoa do plural, né? E alguns aí são pouco utilizados, né, no nosso dia a dia em si, né? É um português mais refinado, eu diria. É um português mais totalmente dentro da gramática, mas ele é pouco utilizado, tá? E o que mais que eu vou falar para vocês? Bom, é isso que vocês têm que ter em mente, que os pronomes possessivos,
eles expressam posse de alguma coisa. E eles estão, né, ligados aí às pessoas verbais e também aí, né, tem correspondentes aí nos pronomes possessivos, ou nos pronomes pessoais do caso reto. E aí, observando aí, eles, né, sofrem variações, ou seja, são variáveis. Vamos lá para a nossa próxima classificação, que são os pronomes demonstrativos. Novamente aqui, meninos, o nome já te induz a entender o que é. Demonstrativo, o que é demonstrar alguma coisa? É mostrar, é apresentar. Então, os pronomes demonstrativos, eles têm essa função de demonstrar algo. E aí, né, nós temos também as pessoas verbais, primeira, segunda e terceira pessoa. E nós temos aí, né, os pronomes. Aí nós temos este, esta, estes, estas, isto e assim por diante. E aí, né, existe uma grande confusão no que se refere à utilização do este, do esse ou do esta, essas, e, né, também na forma do plural. Meninos, o este você utiliza quando o elemento está com a pessoa que fala. E o esse é quando o elemento está com a pessoa com quem se fala. Então, como funciona isso? Se o elemento que está, né, sendo demonstrado estiver com a pessoa que está falando, vai usar este. Então, se eu falo assim, ó, este é meu livro, eu vou usar este. Por quê? Porque o objeto, livro, ele está comigo. Agora, se ele estiver com quem eu estou falando, né? Por exemplo, tem um colega meu aqui, uma colega, e aí tá com um livro, né? Aí eu falo, o meu livro está com ela. Aí eu falo para ela, esse é o meu livro. Então, se eu tiver com o meu livro na mão, é este. Se tiver na mão do colega, esse, tá? E aí, outra informação importante aí sobre os pronomes demonstrativos, né? Do aquele, do aquela, do aqueles, é quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Vamos pensar aí no exemplo do livro. O livro tá lá sobre a mesa. Eu falo o seguinte, aquele livro é meu. Porque ele não tá na mão de ninguém. Ele não tá na minha mão, não tá na mão de quem que se fala. Ele tá em cima de uma mesa, por exemplo. Então, aquele livro é meu, tá? Então, essa é a diferenciação aí do esse, do este, do esse, daquele, assim por diante. Vamos seguindo. Pronomes indefinidos. Novamente, meninos, indefinidos. Vem de indefinição, né? Vem de incerteza, né? E eles também sofrem variações, tá? E aí nós temos a categoria de variáveis e dos invariáveis. Ó, dá um exemplo aqui, foi até um dos exemplos que eu falei para vocês durante a live. Alguém bateu na porta. É um pronome indefinido invariável. Ele não muda, ele vai pro plural, vai pro feminino, vai pro masculino, vai pro singular, desse jeito, é alguém e pronto. Alguém bateu na porta. E aí? Quem que é esse alguém? Pode ser o vizinho, pode ser a vizinha, pode ser o porteiro, pode ser a minha amiga, pode ser alguém que eu nunca vi na vida, pode ser o entregador, né, de delivery, né, pedir uma comida e ele tá entregando aqui. Pode ser um animalzinho de estimação, um pet, pode ser um extraterrestre, pode ser um fantasma, pode ser qualquer pessoa ou ser. O fato é que alguém bateu na porta. E aí, esse alguém, ele é indefinido. Esse tanto de possibilidades que eu dei para vocês, não é possível saber qual foi, né, quem foi ou o que foi que bateu na porta. Então, pronomes indefinidos. Vou falar um exemplo aí com um pronome variável. Poucos alunos me entregaram, tá? E não me entregaram, tá? Poucos alunos me entregaram o trabalho. Poucos.
Eu não sei quem são esses poucos. Eu sei que foi uma quantidade aí que é mais de um, que está no plural. Mas eu não sei quem são essas pessoas. Então, tá indefinido, não tem definição, tá? Seguindo aí. Pronomes interrogativos. Novamente, meninos, pronomes interrogativos. O nome, ele já te induz a entender o que é. Interrogar, perguntar, questionar. Então, aí nós temos também variáveis e invariáveis. Quanto custa esse sapato? E aí, eu tô lá na loja, e aí eu pergunto, quanto custa esse sapato? Eu ainda, inclusive, usei o esse, que é pronome demonstrativo. Quanto é esse sapato? Aí a vendedora vai me falar. E aí eu fiz uma pergunta que eu quero saber quanto que é o sapato, se eu vou ter dinheiro ou não para pagar aquele sapato, né? Agora, se eu uso o quem? Quem me ligou? Tô fazendo uma pergunta, não tô? Quem me ligou? É invariável. Não vai mudar, não vai para plural, não vai para singular. Qual é o seu nome? Pronome interrogativo, né? Usou o pronome, não é o meu nome, não é pronome interrogativo. Qual o seu nome? É um pronome interrogativo, foi feita uma pergunta, tá? E aí essas perguntas, elas podem ser de forma direta ou indireta. A direta é quando tem o ponto lá de interrogação no final, e a indireta é aquela que não tem pontuação, né? No caso, não tem a pontuação que indica a interrogação, que é um ponto de interrogação, mas você entende dentro do contexto que é sim uma pergunta. Seguindo aí. Opa, fui demais. Seguindo aí, meninos, o que eu tenho para falar para vocês de homework? Estudar para a diagnose, tá? Rever os exercícios, rever aí as nossas videoaulas. Tem o material de revisão lá no videoaula, lá no Google Classroom. Tem essa videoaula aqui e nós também fizemos revisão na aula passada. Se tiver alguma dúvida, obviamente antes da diagnose, é só me procurar que eu estou à disposição para esclarecer, para explicar para vocês, né, para tirar dúvidas, tá bom? Só não me liguem de noite, tá? Fora do horário da aula, tá bom? Que aí uma que eu nem vou ver, porque provavelmente eu vou estar descansando. E, enfim, né? Vamos aí estabelecer aí uma... A não ser que seja algo muito urgente. Esses dias eu recebi uma mensagem que era realmente algo urgente, aí sim. Mas se for uma dúvida que dê para esperar até o outro dia, né? Ou durante a live, ou, né? Se nós não tivermos live, em outra ocasião, tá? Beijo para vocês, tudo de bom. Cuidem-se. E até a nossa diagnóstica na quarta-feira. Beijo, meninos! Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Que semana maravilhosa, hein? Semana de diagnose. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar com esse conteúdo de números decimais. Vamos abordar não só a parte conceitual, a representação através de frações, como também as operações matemáticas. Já vimos adição, vimos subtração e agora é hora da multiplicação de números decimais. Vamos lá! O que falamos na quinta-feira na nossa live foi exatamente sobre a multiplicação por potências de 10. Como assim, professora, por potência de 10? Sim, 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Lembra da regra do tchutchu? Multiplica os números, né? Os algarismos da unidade, da dezena ou da centena, junta os seus zerozinhos e no final acrescenta o zero na resposta. Mas você vai ver como é fácil multiplicar um número com vírgula por 10, por 100 ou por 1000. Basta você observar o número de zeros que tem. Por exemplo, para multiplicar por 10, nós vamos deslocar a vírgula uma casa para a direita. Por quê? Porque tem um zero no 10. Para multiplicar por 100, nós vamos deslocar a vírgula duas casas para a direita. Tem um errozinho aí, ó, é vírgula, tá escrito vírgula. Corrige aí, gente.
Então, nós vamos deslocar 2 casas para a direita quando for por 100. Por quê? Porque tem 2 zeros. E quando for por 1000, 3 casas para a direita. Veja só o exemplo abaixo. Letra A. 4,768 vezes 10. Ou seja, 4 inteiros, 768 milésimos. Para multiplicar por 10, observe que o 10 tem apenas um zero. Então, essa vírgula que antes estava aqui depois do 4, antes do 7, ela vai andar uma casinha para a direita. Ou seja, ela vai parar antes do 6. Então, o número 4,767 vai virar 47,68. Observe agora quando eu multiplico por 100. 100 tem 2 zeros. Então, eu vou andar 2 casas para a direita. A vírgula que antes estava entre o 4 e o 7 vai andar o número 7, uma casa. O número 6, 2 casas. Vai ficar, então, 476 inteiros e 8 décimos. Ao multiplicar por 1000, 4,768 vezes 1000, observe que o 1000 tem 3 zeros. Se tem 3 zeros, são 3 casas para a direita. Então, vamos andar 1, 2, 3. Então, vai virar 4.768 inteiros. Como eu disse na nossa live, eu posso colocar também o vírgula aqui e o zero. Não faz diferença. Observe 0,0234 vezes 100. Quando eu multiplico por 100, eu tenho 2 zeros. Portanto, eu vou andar, o 0 vai ser uma casa e o 2 vai ser a segunda casa. Ele vai parar entre o 2 e o 3. Fica, então, 2 inteiros e 34 centésimos. Esses zeros que estão à esquerda de 2, você tem a opção de tirar ou deixá-los, porque 0 à esquerda nos números inteiros não vale nada. Neste dia, na quinta-feira, nós também falamos sobre dividir por 10, por 100 ou por 1000. Quando eu divido o número inteiro por 10, por 100 ou por 1000, ou um número decimal também, a regra se aplica, você vai pegar a vírgula do número e vai andar para a esquerda. Enquanto multiplicar é andar a vírgula para a direita, dividir é andar para a esquerda. Professora, esse número 1256 não tem vírgula. É claro que tem. Lembra que eu falei para vocês que tanto faz eu escrever R$50 o 50 ou simplesmente colocar vírgula 00? Não tem nada depois da vírgula. É a mesma coisa de 1256. Se fosse dinheiro, você ia representar com vírgula 00 para dizer que ele não tem nenhum centavo. Tá bom. Imagine essa vírgula, então, logo depois do 6, beleza? Porque todo número pode ser escrito como número decimal. Pode ser acrescido uma vírgula ali. E eu vou dividir por 100. Se eu vou dividir por 100, vou seguir esse caminho aqui. Ao dividir por 100, eu vou verificar quantos zeros tem no número. Por 10. Por 10. Por 10 vai ser um zero. Portanto, eu vou andar uma casa para a esquerda. E a vírgula que estava depois do 6 vai ficar antes do 6. Portanto, o número 1 fica 125 inteiros e 6 décimos. Diferente, deixa eu mudar a minha paleta de cor, diferente quando eu divido por 100. Por quê? Porque 100 tem 2 zeros. Se eu estou andando 2 casas para a esquerda, antes estava depois do 6, agora ela vai parar, anda o 6, anda o 5, vai parar entre o 5 e o 2. Fica, então, 12 inteiros e 56 centésimos. Ao dividir por 1000, seguindo essa mesma orientação, deixa eu apagar que já tem coisa demais, vou colocar aqui, seguindo essa mesma orientação, ao dividir por 1000, eu vou andar quantas casas para a esquerda? 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 zeros. Então, eu vou andar, a vírgula está aqui, né? Eu vou andar o 6, que é uma, vou andar o 5, que é 2, e vou andar para o 2. Vai parar entre o 2 e o 1. Fica, então, letra C, 1 inteiro, 256 milésimos. Lembra, né, gente?
Se para na primeira casa é décimos, se para na segunda casa é a casa dos centésimos e se para na terceira casa é milésimo. Então, a pronúncia é 1 inteiro, 256 milésimos. Agora, como seria multiplicar por qualquer outro número, que seja decimal ou não? Vamos ver? Para multiplicarmos 2 decimais, a multiplicação vai ser normalmente como se fossem os números naturais. Como você multiplica? Você escreve os números, não é? Vamos ver. 23, 2,3 vezes 1,5. Você multiplica normal como se fosse 23 vezes 15. Como que a gente multiplica? A gente multiplica começando aqui das unidades, não é isso? Deixa eu pegar minha caneta. Eu vou começar do 5. Então, vamos lá. Se eu fizer 5 vezes 3, dá 15. Então, eu ponho 5 debaixo dele e sobe 1. Agora, eu vou multiplicar esse 5, que seria a minha unidade, se fosse sem a vírgula, vou multiplicar pelo 2, né? Eu com esse e eu com aquele. Nós por cima, nós por baixo. Lembra disso? Pois é. O 5 multiplicou por 3, deu 15. E agora o 5 multiplica por 2. 2 vezes 5, 10. Com 1 que subiu, fica 11. Agora, eu vou multiplicar o próximo número, que é esse 1 aqui. Lembra da musiquinha? Eu com esse e eu com aquele. Nós por cima, nós por baixo. Então, eu tenho que multiplicar 1 tanto pelo 3 quanto pelo 2. E a resposta dele vem debaixo dele. Então, 1 vezes 3 é 3. Olha onde o 3 veio parar. Debaixo da coluna do 1. 1 vezes 2 é 2. E eu ponho aqui também. Passo um traço para separar a resposta e faço a somatória. Fica, então, 5 mais nada é 5. 3 mais 1 é 4. E 2 mais 1 é 3. Agora que entra a parte da vírgula. Você vai contar quantas vírgulas tem na sua continha. Na sua continha tem quantas vírgulas? Não, quantas casas tem depois da vírgula. Na primeira linha, eu tenho uma casa depois da vírgula, não é isso? Tá aqui, o 3. Na segunda linha, eu tenho outra casa depois da vírgula, o 5. Eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, você vem da direita para a esquerda, conta 1, 2 e põe a vírgula. Logo, o número é 3,45, ou seja, 3 inteiros e 45 centésimos. Vamos ver mais um exemplo aqui. Meninos, olha só, tá uma gritaria aqui, porque hoje é domingo, é dia de almoço na casa da sogra e os meninos estão todos brigando por videogame. Vocês gostam de videogame? Esse é um assunto bom para nossa live, hein? Quem não gosta, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. E o que vocês jogam? Olha, vamos ver então multiplicação de números racionais decimais. Esse mesma questão da anterior, como é que eu vou multiplicar? E aqui, é importante esse material aqui, porque ele relacionou primeiro com fração, que pode ser um método também. Veja só, 3,49 é a mesma coisa de escrever 349 dividido por 100. Por quê? Porque tem 2 números depois da vírgula. Então, é a mesma coisa de 349 dividido por 100. Se você fizer 349 dividido por 100, o que eu vou fazer? Vou andar a vírgula 2 casas para a esquerda, não é? Então, eu só estou fazendo o processo inverso. 2,5 seria a mesma coisa de 25 dividido por 10. Beleza. Então, uma maneira que eu posso fazer a multiplicação desses 2 números decimais é através da multiplicação de frações. Eu multiplico, então, numerador com numerador, 349 vezes 25, que vai dar 8.725. E denominador com denominador. E 100 vezes 10, regra do tchutchu, hein? 1 vezes 1, 1. E zeros do 100 com zero do 10, junta tudo, fica 1.000. Beleza, eu tenho o número 8.725 dividido por 1.000. Então, eu vou o quê? Olhar, é uma divisão, eu vou andar para a esquerda. Eu vou andar quantas casas para a esquerda? 3. Por quê? Porque é uma divisão. Então, a vírgula que estaria depois do 5, bem aqui, eu lá vai andar o 5, o 2 e o 3. Então, o número vai ser 8,725. Ou seja, 8 inteiros, 725 milésimos.
Ops. Então, vamos ler esse material. Multiplicamos os dois números decimais como se fossem naturais. Colocamos a vírgula no resultado de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores, que foi o que a gente fez anteriormente. Nós vamos multiplicar 349 por 25, normalmente. Eu vou olhar a vírgula só no final. Veja só. O que eu tenho aqui? Eu tenho o número 349 vezes 25, eu vou pegar primeiro o número 5 e multiplicar eu com esse, eu com aquele. Nós por cima, nós por baixo. 5 vezes 9, 45. Põe o 5 embaixo e sobre 4. 5 vezes 4 é 20. Mais 4 que subiu é 24. Põe o 2 lá em cima. 5 vezes 3 é 15. Mais 2 que subiu, fica 17. Agora eu vou multiplicar o número 2. O número 2 vai fazer o mesmo procedimento, multiplicar com todo mundo. Bora lá? Ops. Vou multiplicar agora o número 2. O 2 vai multiplicar com 9, o 2 vai multiplicar com 4, o 2 vai multiplicar por 3. E a resposta vai vir a partir dele, na coluna dele. 2 vezes 9, 18. Então, eu ponho 8 e sobe 1 para a próxima casa, que é a casa lá do 4. 2 vezes 4 é 8, mais 1 dá 9. Então, eu vou acrescentando o resultado posterior aqui ao 8. Da direita para a esquerda. 2 vezes 3 é 6. Pus o 6 lá. Ótimo. Muito bem. Agora, eu vou somar coluna por coluna. 5 mais nada é 5. 8 mais 4 é 12. Põe o 2 e sobe 1. 7 mais 9 é 16. Mais 1 que subiu, 17. Sobe 1. 6 mais 1 é 7. Mais 1 é 8. Agora, o que a regra falou? A regra falou o seguinte: colocamos a vírgula no resultado de modo que os números decimais do produto sejam iguais à soma dos números decimais dos fatores. Tia do céu, o que é isso? Gente, fica tranquilo. Tá vendo essa setinha puxada aqui de vermelho? O que ela tá falando? 2 casas decimais na primeira. O que ela fala na segunda linha? Uma casa decimal. Então, a minha resposta tem que ter 3 casas decimais. Eu vou contar, então, da direita para a esquerda 3 casas. Uma é o 5, 2 é o 2, 3 é o 7 e vou colocar a vírgula. Então, a resposta é 8,725, ou seja, 8 inteiros, 725 milésimos. Então, você tem essas duas opções. Ou faz a fração e resolve, ou faz a multiplicação normalmente e depois olha a vírgula. Ok? Em que situação do meu dia a dia eu posso usar esse tipo de problema? Veja esse exercício 3 de um material que eu peguei da internet. Rian pegou o empréstimo para comprar um carro. Ele vai pagar 36 prestações fixas de R$ 589,66. Quanto ele vai pagar no total do veículo? Gente, pensa que todo mês ele está pagando isso. Todo mês ele vai pagar R$ 589,66. Vamos ver, então, quais são os dados? Os dados são 36 prestações fixas, R$ 589,66, que é o valor, e o que ele pediu, quanto que ele vai pagar no total do veículo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar prestação por prestação 36 vezes? Não. A maneira mais rápida é você fazer a multiplicação. Mas, professora, eu quero fazer a soma. Pode? Pode. Mas a gente já está no 6º ano, a gente já sabe multiplicar. Então, eu vou fazer essa operação de 36, que multiplica 589,66. Então, vamos lá. Olha só o jeito que eu armei. R$ 589,66 na primeira linha. Na segunda linha, o 36 prestações. E eu vou multiplicar normalmente. 6 vezes 6, 36. Põe 6 e sobe 3. Lembra que eu falei para vocês? Eu com esse, eu com aquele. Nós por cima, nós por baixo. Ou seja, esse 6 vai multiplicar com esse 6. Esse 6 vai multiplicar com esse 6. Esse vai multiplicar com esse. O 6 vai multiplicar com todos os algarismos do meu
do meu fator, do primeira linha do fatores, tá bom? Então, 6 vezes 6 é 36, sobe 3. 6 vezes 6 é 36, mais 3 vai ficar 39, sobe 3. E assim por diante. Veja só, 9 vezes 6, 10 vezes 6 é 60, tira 6, 54. Então, 9 vezes 6, 54. Somado com 3, 57. Põe o 7, sobe 5. 8 vezes 6, se eu sei que 9 vezes 6 é 54, tira então 6 para saber quanto que é 9 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Subiu 5, então fica 53. Põe o 3 e sobe 5. 6 vezes 5 é 30, mais 5, 35. Eu multipliquei somente o 6. Agora chegou a hora de eu multiplicar o 3. Eu vou fazer multiplicação por cada algarismo também. Ok? E veja como fica. Veja como fica, então. Eu multipliquei o 6, belezinha. Agora eu estou multiplicando o 3. Lembrando que a resposta dele vem debaixo dele. 3 vezes 6, 18. Põe o 8 e sobe 1 lá de vermelhinho. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. Então, põe o 9 e sobe 1 lá em cima da próxima coluna. 3 vezes 9 é 27. Mais 1 que subiu, 28. Põe o 8 bem aqui e sobe 2 lá do 28. 3 vezes 8 é 24, mais 2 que subiu 26. Então, põe o 6 e sobe 2. 3 vezes 5 é 15, mais 2 que subiu 17. Passa o traço e soma as respostas dos fatores. Fica, então, 6, 9 mais 8, 17, sobe 1. 7 mais 1 que subiu, 10. 9 mais 1 que subiu, 10. Mais 7, 17, sobe 1. 8 mais 3, 11 mais 1, 12. Põe o 2 e sobe 1. 6 mais 5, 11 mais 1 que subiu, 12. Põe o 2 e sobe 1. 7 mais 3, 10. Mais 1 que subiu, 11. Põe o 1 e sobe 1. E 1 mais 1, 2. Agora é a hora do tchan, 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 tchan. Quantos números decimais tem na primeira linha? 2 casas. 2 casas. E no segundo? Nenhuma. Então, eu vou contar 2 casas da direita para a esquerda. 6 é uma casa, 7 é outra e vou pôr a vírgula. Então, o número virou o quê? Virou 21.227 inteiros e 76 centésimos. Qual que é essa alternativa? Tchan, 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 tchan. É a alternativa A. Não é isso? Isso mesmo, todas as outras virou 3, né? Então, errou na primeira. No primeiro algarismo. Então, essa é a resposta do exercício. É difícil? Não, gente. Talvez você tenha dúvida porque não consegue ainda multiplicar, mas já passou da hora, hein? Nós já estamos nos números decimais. Meninos, é o seguinte... Finalizamos essa parte, então, de multiplicação. Multiplicamos tanto por 10, por 100 ou por 1000, que aí é muito fácil, é só andar a vírgula para a direita, não é isso? Multiplicamos também com outro número decimal, que é só somar os números decimais, né? Ver quantos decimais tem na primeira linha, quantos tem na segunda linha, e depois andar da direita para a esquerda e colocar a vírgula. Multiplicamos um inteiro por número decimal. Agora é a hora sua. Você vai ler o conteúdo e resolver a página 80 e 83. Também pula lá para frente, leia o conteúdo da página 85, resolva e faça também 89 e 90. E, por fim, a página 90 tem também um pouquinho de conteúdo, você vai ler, terminar de ler na 91 e resolvê-la junto com a 93. Tudo bem? Fiquei devendo para vocês, então, a divisão de um número por um número decimal, vice-versa. Esse assunto vai ser abordado na próxima aula de quarta-feira. Também vou corrigir esses exercícios. Se tiver dúvida, não deixe de me procurar. Boa semana para vocês. Tchau, tchau!